E eu me lembro de um lance, um episódio muito forte, que minha mãe bebia muito, muito mesmo, estava bêbada, possesse meu pai, e ali ela traía meu pai traía ela. Eita, Jesus. E eu me lembro que naquela noite eu estava com muita febre, e eu dormi, e eu escutei muito barulho. De repente, quando eu avistei uma cena, eu acordei, e eu estava deitada na cama da minha mãe. Quando eu olhei, eu vi a televisão, estava quebrada, detonada, e aquela bagunça imensa, aquela bagunça e polícia para cá e para lá. Meu Deus. E quando do eu céu. vi, meu pai estava com muita raiva da minha mãe. E sabe esses machados de ferro? Ele deu na cabeça da minha mãe. Abriu totalmente a cabeça dela, Sangue de Cristo. né? Por causa de traição. E quando eu vi aquela cena, eu me apavorei, eu comecei a me tremer. Eu lembro das lembranças que meus irmãos seguravam. E nesse percurso, meu pai fugiu completamente, né? Sumiu. E mesmo nesse decorrer, antes mesmo das polícias chegarem, né? Eu lembro que a minha mãe foi para casa de uma vizinha e eu fui correndo atrás dela. E ela colocou a mão na cabeça e disse, para não mostrar, né, a dor, o sentimento, acho que por eu estar próxima, ela colocou a mão na cabeça e disse, nem doeu. Mas quando ela pôs a mão, tinha tanto sangue, que eu lembro que a vizinhança veio toda correndo para socorrer, e foi o tempo que levaram ela para o hospital, e ela enfaixou totalmente a cabeça, e aí é onde o Espírito Santo foi trabalhando, e ela foi retornando para a presença de Deus. Era desviada também. Sim. O Senhor a levou, marcou um encontro, né? Ela se batizou para a glória de Deus, e hoje está firme. Meu pai retornou para casa no tempo. Depois de quantos anos? Depois, eu acredito que uns 6 meses, não demorou muito não. Não demorou muito de meu pai retornar. O Senhor trabalhou, restaurou, e ele retornou para casa, para a glória de Deus. E aí minha mãe começou a seguir. Ia para nossa... Senhor, né? Então essa situação fez com que ela abrisse os olhos e percebesse o caminho. Parou de beber, parou de fumar. Que ali foi um encontro que o próprio Deus teve com ela. Deus usa as situações, né, pastora? As coisas que muitas vezes, né, acontecem na nossa vida para abrir os olhos. Exatamente. E aí foi um start para ela como se voltou para o Senhor. Voltou para o Senhor, ficou firme, se batizou e hoje segue firme para a glória de Deus. Amém. Está congregando. Está congregando. Onde lá em São Paulo? Está congregando numa igreja totalmente diferente da Assembleia, Deus é Amor, né? Porque foi algo assim muito inédito. Quando a gente veio para vir para cá, eu não queria vir para cá, para a cidade de Garanhuns, de forma alguma. Eu sempre rejeitava e negava. E Deus permitiu ela sofrer um AVC. E ela sofreu um AVC e ela estava indo numa igreja que nós, assembleianos, né, totalmente para congregar, assembleianos geralmente não tá. Então ela foi a uma igreja, da igreja pintada de preto, né? Então para quem é religioso, porque vê a religiosidade. É tipo uma batista, uma worship, né? Só o Senhor é Deus, do bispo. Então ela foi para lá, congregar lá, e eu fui com ela nesse dia. Mas eu fiquei assim, pensando, como que ela vai estar aqui? Ela disse, não, eu vou lá, é uma bênção, vou gostar, eu vou ficar congregando lá, é perto de casa, dá para mim tranquilo, e a gente fomos. Quando a gente chegamos lá, o apóstolo estava cantando Yeshua. Aí eu falei, eita, que bênção, sentada. E ele disse, Deus está mandando eu chamar o nome de alguém aqui nesse lugar. Eu disse, mãe, que bênção, está mandando até chamar o nome. Que bênção, mas assim, a gente que cresceu, a gente olha e fica... Porque eu nunca tinha entrado numa igreja assim, entendeu? Deus é amor, assembleia. Eu nunca tinha pisado meus pés. Então, para mim, aquilo foi um encontro, foi um tratamento de Deus, né? Que a gente nunca pode ter religiosidade. Aí eu entrei e falou, Deus está mandando chamar o nome de alguém aqui. Aí chamou Helena. Eu falei, não, tem um monte de Helena, não é eu, não. É possível, não. Não é eu, não. Não tem como ser eu, a Helena. E ele disse assim, eita, essa Helena é rebelde. Ela não quer vir aqui. Para você saber que é Deus que está falando, você está aqui, ó, nessa direção. E eu estava nessa direção.
Aí eu falei, ai meu Deus do céu, será que é eu que ele tá chamando? Jesus. E ele disse, você tá de rosa. E eu tava de rosa no dia. Aí eu fiquei meio temerosa. E ele disse, Deus manda chamar o teu nome, que o meu nome no tempo era de casada, Trígulo. Como que é, Senhor? É para chamar o sobrenome dela de casada, Trígulo. Chamou o meu nome. Aí eu fui tremendo para frente. Ele disse teu sobrenome? Sim. Deus usou ele para chamar o meu sobrenome. Jesus, que mistério. Helena Ferreira e o sobrenome de casada. Ô, pastor, eu queria que Deus usasse uma pessoa para chamar o Ed Godoy, viu? Que não deve ser fácil, não. Tem que ser uma revelação assim. É verdade. Tem que ser o céu aberto. Tem que ser céu aberto. O Ed, pra você saber que Deus tá falando contigo, teu nome é com W. Aceita, sou eu mesmo, só tem eu. É eu, não tem como negar. Foi porque Trígulo também é um nome difícil, né? Demais. E Deus usou ele para falar. Trígulo. Nossa, pastora. Trígulo. Deus usou ele para chamar. E eu... Não, depois do ano dessa não tem como eu fui não ir, não. tremendo, e ele disse assim, porque o pastor presidente daqui na Assembleia de Deus Estrela de Davi, ele já tinha feito o convite para a gente vir para cá para a obra há 1 ano. Só que sempre eu falava, Deus me livre que eu não vou sair de São Paulo. Não vou jamais para o outro lado. Mas aí Deus marca encontro, né? E o Senhor marcou encontro comigo naquele lugar. E marcou. E quando Deus marca encontro, ele fala, ele marca. E ele marcou. E aí ele disse, você tem mala? Aí eu disse, tenho. Ele falou assim, pois se prepare, porque eu usei alguém para mandar você para o outro lado. Está dizendo não para minha noiva, tens negado. E é para você ir para aquele outro lado. E por causa da sua rebeldia, teimosia, vejo você com 3 malas, mas deixando tantas coisas para trás. E eu falei, meu Deus do céu, como é isso? Né? Nossa. Vai deixar coisas para trás. E quando Deus fizer, você vai se lembrar desse dia. E eu amei. Tá se lembrando até hoje, Me lembrei até hoje, porque depois disso, né, tempo, eu disse para o Gustavo, Deus falou, vamos, então vamos, falou para o pastor presidente, pronto, vamos arrumar, organizar e vamos mandar vocês para... No tempo era São Bento do Una, né? A nossa primeira obra foi em São Bento do Una. São uma prova terrível naquele lugar. Já quero saber. Agora, você estava casada há quanto tempo? Com ele? Estava casada há uns 11 anos já. Já estava casada há 11 anos? Você casou muito nova? Casou quantos anos? Com 18. Casou novinha. 18 anos. Aí você estava aí nessa época, então, com 29? Estava com 29. Né? Com 29 anos. E aí recebe a profecia, Deus fala que vai acontecer. Profecia, fui para o aeroporto, levei um monte de coisinha, chegou no aeroporto. Quando eles foram fazer a revista, disse, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Quando eu fui ver, eu lembrei da profecia. Podia levar Por causa da sua rebeldia, você vai ter que deixar muita coisa para trás.